Olá, bom dia. Eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz do Senhor, nesta oportunidade que estamos aqui na presença de Deus. Eu sou o pastor Reginaldo Santos, aqui da Igreja Assembleia de Deus, Unção e Poder, em São João dos Patos, aqui no estado do Maranhão. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, se você puder. Querido Deus e soberano Pai, nesse momento eu oro pela vida dessa pessoa que está em um hospital, que tem um parente em um hospital, entre a vida e a morte. Eu oro nesse momento por essa pessoa aflita. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que ela não tem condições alguma, nenhuma palavra amiga, que ela receba força, receba o poder de Deus na sua vida, receba a visitação do Espírito Santo. Que nessa manhã essa pessoa, meu Deus, venha se acalmar. Venha entender e compreender que o Senhor está agindo na vida dela, que está curando essa alma. Eu oro em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. A palavra que eu trago nessa manhã aos nossos corações é a palavra que se encontra no livro de Apocalipse, né? A revelação, no capítulo 21, no verso 1. Essa palavra ela vai nos falar de um novo céu e a nova terra. Um espelho de como é o céu e a nova terra. Foi revelado aqui para os seus servos, para o povo de Deus, para todo ser humano. Está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 em diante. Eu queria saber mais como é o céu. Me revela, Senhor, mais como é o céu. Não. Ele pode mostrar mais para quem ele quiser, mas aqui ele mostrou aqui. Uma boa parte como é o céu. Mostrou aqui como é o céu e nova terra. Revelou para João que escrevesse. O versículo 1 do capítulo 21 de Apocalipse diz assim: E vi um novo céu e a nova terra. Quem foi que viu? Como está dizendo aqui? João. Foi João que viu. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Amém? Está se revelando aqui, na palavra de Deus, irmãos. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia de Deus. A nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Amém? A gente serve a Deus e a gente prega o Evangelho para que muitas pessoas, muitas vidas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e queiram andar verdadeiramente servindo a Deus. É por causa disso aqui, porque tem um novo céu e a nova terra. João via a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia, que de Deus descia, adereçada como uma noiva ataviada para o seu marido. Ela é uma cidade virgem, é uma cidade pronta, preparada por Deus, não preparada por mãos humanas. Mas o próprio Senhor Jesus é o arquiteto, é o construtor. No livro de João, do Evangelho, no capítulo de número 14, Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração. Crede em mim, crede em meu Pai, crede também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou, lhe teria dito. Eu vou vos preparar lugar. E quando eu voltar, vos levarei para mim mesmo. Amém? Para que promessa maior do que essa? Não, mas eu quero uma promessa
isso, promessa aquilo, a promessa maior do que essa não tem, que é a salvação. Aqui nós vamos viver, quem vai viver 50, 60, 70, 80, quem vive 100, 110, 115, vive muito, não passa disso, geralmente não passa disso. 100 anos aqui é um sopro, é um ventinho que passou, é muito ligeiro, que ninguém vira pedra, aqui ninguém nasceu para semente, não, aqui é passageiro, as oportunidades elas passam, as oportunidades passam. Continuando aqui a palavra do Senhor, versículo 3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aqui Jesus, ele revelou para João o que é que vai ser. Não, mas Deus vai estar distante de nós. Não, ele vai estar ali, reinando no meio do seu povo, louvado seja Deus. Você quer promessa maior do que essa? Nós queremos uma promessa maior do que essa? Não. Nós não queremos uma promessa maior do que essa ainda, não existe, que é a salvação. Por isso que Jesus disse que nós temos que porfiar, que nos esforçar. Nós estamos em uma batalha espiritual, orar todo dia, vigiar toda hora, porque nós temos um adversário. Do céu, quando ele se rebeliou, a cada 3 anjos, ele levou um com ele. Para você ver o tamanho desse adversário. Por isso que nós temos que perseverar até o fim. Jesus disse, aquele que perseverar. Não, eu perseverei 30 anos, agora eu vou me aquietar. Não, nós temos que perseverar até o fim, louvado seja Deus. Versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que esse versículo 4 aqui do livro de Apocalipse, do capítulo 21, nos diz? Lá não haverá, Deus vai limpar dos nossos olhos todo choro, toda lágrima. Lágrima de quê? De aflição, de dor, morte, a morte, né? Clamor, pranto, tudo aqui na terra, nós estamos na terra, servo de Deus salvo, nós estamos na terra, aqui tem aflição, tem dor, tem planto, né? Que nós estamos aqui na terra, mas lá no céu, a palavra do Senhor nos diz que não haverá mais planto, não haverá mais dor, não haverá mais clamor, não haverá mais a morte. Lá no céu, na Nova Jerusalém, não tem mais morte. Você já parou para pensar? A palavra de Deus está nos ensinando nessa oportunidade, nessa manhã. Lá não haverá mais morte. Você já pensou você viver para sempre, para toda a eternidade com Deus? Você já parou para pensar um minuto nessa correria dessa vida? E você pensar e imaginar e dizer, aonde eu vou passar a minha eternidade? Aonde eu estarei? Aonde eu vou viver? Você já parou para pensar?
Então, a nossa vida não tem que ter emenda, nós temos que começar e ir até o fim com Deus, vivendo uma vida reta diante da sua palavra e do Senhor Jesus. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais planta, lá não haverá nada disso. Por isso que nós temos que nos afirmar no Senhor. A morte não vai estar lá. A morte foi vencida por o Senhor Jesus. Tragada foi a morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. O que é fiel? Fiel é algo que não pende nem para um lado nem para o outro. Está ali firme, fiel, no propósito, na chamada, fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, fidelidade, fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, há uma fidelidade para com o propósito. Então, essa palavra, ela é fiel, diz o Senhor. E ela se cumprirá porque elas são palavras fiéis. Não são palavras vãs, não são palavras lançadas ao vento, não. É uma palavra fiel. Então, nós temos que ter fé, que acreditar verdadeiramente, e que os acontecimentos do mundo não venham nos tirar do propósito, nos tirar da presença de Deus, mas que nós venhamos estar firmes na presença do Senhor, para que nós venhamos entrar no céu pelas portas, com direito à árvore da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 6. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem é o princípio, o começo de tudo? É Jesus. Quem é o fim? Jesus também. E ele ainda relata, mostra mais ainda o que ele é. Ele próprio diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Eita, que promessa maravilhosa. Que promessa grande. Que promessa especial que Deus tem para nós. Que promessa extraordinária. Para cada um daqueles que creem verdadeiramente. Nós estamos compreendendo, meus amados ouvintes da palavra de Deus e amigos e irmãos. O que significa crer em Jesus? Não é eu abrir a boca e dizer creio com os lábios, somente com a língua, não. Esse crer aqui às obras é crer verdadeiramente, sem se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. É este crer aqui,
para poder alcançar essas dádivas de Deus, as bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus, que é a salvação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Deus limpará toda lágrima. Os efeitos do pecado, tais como a tristeza, a dor, a mágoa e a morte, já se foram para sempre, porque as coisas más do primeiro céu e da primeira terra foram-se completamente. Os crentes apenas se lembrarão das coisas santas que valem a pena ter na memória. De certo, não se lembrarão do que lhes causaria tristeza. Isaías, capítulo de número 65, verso 17. Para quem quiser conferir aí na sua casa, onde você estiver no seu trabalho. Então lá não haverá mais tristeza, mais angústia, mais mágoa, pranto. Não. Por que Jesus fala que o primeiro céu já foi, a primeira terra? O primeiro céu ali, nós sabemos que o inimigo de Deus, né, que é o diabo, ele se rebelou contra Deus ali. E na terra nós sabemos o que aconteceu e o que acontece até o dia de hoje. Então não haverá mais choro, mais tristeza. Aqui você vai ter tristeza todo dia. Eu garanto isso para você, a Bíblia garante. A palavra do Senhor garante que você vai ter tristeza todo dia. Todo dia você vai sentir uma tristezinha, que seja pequena. Agora no céu não. Mas mesmo com tristeza, com tribulação, com aflição, nós vamos parar de servir a Deus? Não. Vamos pedir graça ao Senhor e continuar servindo a Deus verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 7. Quem vencer herdará todas as coisas. Quem vencer herdará todas as coisas. Quem é que vai herdar o que é de Deus? É quem vencer. Veja que Jesus aqui está falando quem vencer. Então tem muitos que não querem, que não vão vencer, pastor Reginaldo. Tem muitos que não vão vencer. Fica no meio da estrada, no meio do caminho. O inimigo, ele usa artimanhas para desviar a pessoa, para tirar a pessoa do foco. Deus colocou um propósito para mim aqui, Deus me deu uma direção e eu saio da direção, saio do propósito. Almejando meu próprio interesse, almejando aquilo que eu estou vendo pelos olhos, e eu saio do propósito, da vontade de Deus. Então, se eu sair do propósito de Deus, se nós sairmos da direção de Deus, nós não herdaremos todas as coisas que Deus nos oferece. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quem é que é o filho de Deus? É aquele que vence. A palavra de Deus nos diz, meus queridos irmãos, que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Ele vence o pecado, ele vence esse mundo. Ele vence o diabo, ele vence tudo. É o que é nascido de Deus. O que é nascido de Deus, ele vem com a couraça da justiça, ele é preparado. Ele tem o revertimento do Espírito Santo, porque ele busca ao Senhor. Ele tem fé e ele vence esse mundo mal. Versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Está vendo aqui mesmo? Que só nomeando o Senhor Jesus aqui,
Aqui quem mandou João escrever foi Jesus. Aqui não foi José, Antônio, Pedro, não. Não, senhor. Aqui é um livro de revelação. Foi Jesus que mandou ele escrever. Os incrédulos e os abomináveis, a parte dele é a segunda morte, é o lago de fogo. Os homicidas, os fornicadores. O que é fornicação? Fornicação é o sexo praticado fora do casamento, sem ser casados. Fornicadores não herdarão o reino de Deus. Talvez a pessoa pode estar dentro de uma congregação a vida inteira. Mas se ele morrer assim, chega ao arrebatamento, ele perde a salvação na porta do céu. É grave, é sério isso aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E aos feiticeiros, também a sua parte será no lago de fogo. E aos idólatras, a sua parte no lago de fogo. E a todos os mentirosos será no lago de fogo a sua parte. Diz a palavra de Deus. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Além de ser um lago de fogo, é ilustrado aqui, também terá enxofre ali. Porque a Bíblia diz que aquele que vem para Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz. Eu encerro aqui nesse momento e siga-me. Nova criatura é aquele que vem para Cristo. Ele tem que tirar bagagem, tirar tudo aquilo que impede o homem de entrar no reino dos céus. Não é o mundo que vai ensinar você. É essa aqui, a palavra de Deus. Está aqui a resposta para tudo. É o ensinamento da palavra, que vai nos direcionar a palavra de Deus. O que é a espada do Espírito, que é falada lá no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10 em diante. Você vai ser nomeado pela palavra de Deus. Mas não é de uma forma totalmente distorcida, não. É como a palavra diz. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar com você, orar por você. Feche seus olhos. Querido Deus e soberano Pai, nesse momento eu oro pela vida do meu irmão, da minha irmã, dessa família. Eu oro pela vida dessa cidade, das autoridades, tanto do Estado como das autoridades também brasileiras e as autoridades internacionais. Eu oro no nome de Jesus, repreendendo todo mal, toda obra diabólica. Que o Senhor venha salvar almas, vidas, venha salvar pessoas. Nesta oportunidade eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que haja cura de todas as enfermidades que muitas pessoas venham testemunhar. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo, compartilhar esse canal aqui da Igreja Assembleia de Deus no Som e Poder. Deus abençoe a sua vida na paz do Senhor Jesus. Amém.